Existe um tipo de preocupação que vai consumindo a pessoa por dentro sem fazer barulho. É aquela ansiedade que aparece logo cedo, antes mesmo de você sair da cama. Você abre os olhos e por alguns segundos tenta esquecer os problemas, mas então a realidade volta. As contas, as responsabilidades, as dívidas, as portas que ainda não se abriram, as respostas que parecem demoradas demais. E o coração começa a ficar pesado outra vez. Talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo nesta manhã. Cansado, sobrecarregado, tentando ser forte para todo mundo. Enquanto por dentro existe uma batalha silenciosa acontecendo. Porque a verdade é que a dificuldade financeira não mexe apenas com o bolso. Ela mexe com a mente, com as emoções, com a paz, com a autoestima. Há pessoas que começam a se sentir menores por não conseguirem dar aos filhos aquilo que gostariam. Pessoas que se culpam todos os dias por ainda não terem vencido. Pessoas que sorriem por fora, mas carregam medo por dentro. E talvez ninguém saiba o tamanho da luta que você enfrenta. Talvez existam noites em que você dorme preocupado, tentando imaginar como resolver tudo. Talvez existam momentos em que você sente vergonha de pedir ajuda. Talvez você até tenha começado a perder as forças espirituais por pensar que Deus está demorando demais. Mas ouça isso com muita atenção. Deus nunca abandonou você, nem por um segundo. Existe algo poderoso no fato de você estar ouvindo esta oração agora. Porque enquanto o medo dizia para você desistir, algo dentro da sua alma ainda escolheu procurar Deus. E isso revela que a sua fé ainda está viva, mesmo cansada. Há pessoas que acreditam em Deus quando tudo vai bem. Mas existem outras que continuam buscando a presença de Deus, mesmo em meio às lágrimas. E são essas pessoas que vivem experiências profundas com Ele. O problema é que, muitas vezes, a preocupação financeira vai ocupando tanto espaço dentro da mente que a pessoa começa a viver em estado permanente de tensão. Ela acorda preocupada, trabalha preocupada, come preocupada, dorme preocupada e, aos poucos, vai perdendo a capacidade de enxergar esperança. É exatamente por isso que Jesus falou algo tão importante em Mateus capítulo 6. Ele sabia que a ansiedade seria uma das maiores batalhas emocionais da humanidade. E ele começa dizendo algo que confronta diretamente o coração aflito. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não disse isso porque ignorava as dificuldades humanas. Pelo contrário, ele sabia das dores, das limitações e das necessidades das pessoas. Mas ele também sabia que a ansiedade tem o poder de aprisionar a alma antes mesmo de qualquer problema acontecer. A ansiedade faz a pessoa sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. Ela cria cenários ruins. Ela rouba a esperança. Ela faz o amanhã parecer impossível. E talvez hoje você esteja exatamente assim, olhando para o futuro e pensando: como eu vou conseguir? Como minha vida vai mudar? Será que Deus ainda está olhando para mim? Mas Jesus continua ensinando algo profundo. Ele diz para observar as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros e ainda assim o Pai as sustenta. Depois, ele fala sobre os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, mas possuem uma beleza extraordinária. Então vem uma das perguntas mais poderosas da Bíblia. Não valeis vós muito mais do que elas? Isso muda tudo, porque Jesus não estava falando apenas sobre comida ou dinheiro. Ele estava falando sobre valor, sobre identidade, sobre confiança. Quando a pessoa começa a passar por dificuldades financeiras durante muito tempo, ela pode começar a sentir que perdeu valor, como se o fracasso financeiro definisse quem ela é, como se as portas fechadas fossem uma prova de abandono. Mas Deus nunca mediu o seu valor pelo tamanho da sua conta bancária. Você não vale menos porque está passando por dificuldades. Você não vale menos porque ainda não conquistou aquilo que sonhou. Você não vale menos porque algumas pessoas
não acreditaram em você. A sua identidade continua nas mãos de Deus. E talvez uma das maiores lições espirituais seja entender que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Nós vivemos em um mundo imediatista. As pessoas querem respostas rápidas, resultados instantâneos, milagres no tempo delas. Mas Deus trabalha também nos processos, porque existem coisas que só amadurecem dentro da dor. Muitas vezes, a escassez ensina dependência. O silêncio ensina confiança. A espera ensina fé. E embora isso seja difícil de aceitar, existem momentos em que Deus usa até as fases mais apertadas da vida para fortalecer a alma da pessoa. José passou pelo poço antes do palácio. Davi enfrentou gigantes antes do trono. Jó perdeu quase tudo antes de viver a restituição. E isso mostra algo importante. O processo não é o fim da história. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o processo, apenas para a dor, apenas para aquilo que falta. Mas Deus já consegue enxergar o que está vindo depois dessa fase. O problema é que o medo faz a pessoa acreditar que o momento difícil será eterno. Mas não será. Essa luta não define o restante da sua vida. Essa crise não define o seu destino. Essa fase não define quem você é. Existe um amanhã preparado por Deus que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E talvez uma das coisas mais difíceis seja continuar acreditando quando tudo parece parado, porque é fácil confiar quando as portas estão abertas. Difícil é confiar quando o céu parece silencioso. Só que o silêncio de Deus nunca significa ausência. As sementes crescendo debaixo da terra em silêncio. Há portas sendo preparadas em silêncio. Há respostas se movendo sem que você perceba. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. Talvez hoje você precise parar de medir a presença de Deus apenas pelo que consegue ver, porque fé não é enxergar primeiro para acreditar depois. Fé é continuar acreditando mesmo antes de enxergar. E isso exige entrega. Existe uma diferença entre pedir ajuda a Deus e realmente entregar a vida nas mãos dele. Muitas pessoas oram, mas continuam carregando o peso sozinhas. Continuam tentando controlar tudo. Continuam alimentando o medo, o desespero e a ansiedade. Mas Deus não quer apenas ouvir suas palavras. Ele quer receber sua confiança. Entregar significa dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, eu confio mais na tua sabedoria do que no meu medo. E quando isso acontece, algo começa a mudar dentro da pessoa. Talvez o cenário externo ainda seja o mesmo naquele momento, mas a alma começa a respirar diferente, porque a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce da presença dele. E é exatamente essa paz que eu quero que entre agora dentro da sua casa, dentro da sua mente e dentro do seu coração. Então respire fundo por um instante. Acalme sua alma, porque agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos colocar diante dele tudo aquilo que está pesando dentro de você. Agora nós vamos fazer uma oração não apenas por finanças, mas por direção, sabedoria, esperança e fortalecimento espiritual. Feche os seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu me coloco diante da tua presença com sinceridade no coração. O Senhor conhece as minhas lutas, conhece as minhas preocupações, conhece as noites difíceis que eu tenho enfrentado, conhece os pensamentos que tentam roubar minha paz. E mesmo quando ninguém percebe minhas dores, o Senhor vê tudo. Pai, existem momentos em que eu me sinto cansado. Existem momentos em que o medo tenta dominar minha mente. Eu olho para minhas limitações, para minhas contas, para minhas responsabilidades e às vezes penso que não vou conseguir continuar. Mas hoje, eu escolho correr para a tua presença, porque eu reconheço que o Senhor
continua sendo meu refúgio. O Senhor continua sendo meu sustento. O Senhor continua sendo minha esperança. Pai, eu entrego nas tuas mãos toda a minha vida financeira. Entrego cada porta fechada, cada dívida, cada preocupação escondida, cada medo do amanhã. Tira de mim esse peso excessivo. Tira de mim essa ansiedade que sufoca a alma. Tira de mim esse medo constante de que tudo dê errado. E coloca dentro de mim a confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. Me dá sabedoria para tomar decisões corretas. Me dá equilíbrio emocional para não agir no desespero. Me dá discernimento para enxergar oportunidades. Me dá força para continuar caminhando sem perder a fé. Pai, abre portas onde hoje existem paredes. Move situações impossíveis. Prepara conexões certas. Abre caminhos profissionais. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Multiplica recursos. Traz provisão. Mas acima de tudo, Senhor, não permita que eu perca minha comunhão contigo por causa das preocupações desta vida. Me ensina a confiar mais. Me ensina a descansar mais. Me ensina a depender mais da tua presença. Porque eu sei que quando o Senhor entra em uma situação, tudo pode mudar. E mesmo que hoje eu ainda não veja respostas, eu decido acreditar que o Senhor já está trabalhando. Eu creio que portas vão se abrir. Eu creio que tempos difíceis vão passar. Eu creio que o Senhor não me abandonou. Eu creio que a provisão virá no tempo certo. Eu creio que minha história não termina na dor. E nesta manhã, eu entrego minha vida novamente em tuas mãos. Guarda minha mente. Guarda meu coração. Guarda minha família. Guarda meus sonhos. E permite que eu atravesse essa fase sem perder a fé. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva seu nome nos comentários para que possamos orar por sua vida. E se existe alguém enfrentando dificuldades financeiras, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos levantar uma corrente de oração juntos. Obrigado por estar aqui no canal 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa e volte na próxima oração para continuarmos fortalecendo nossa fé juntos.